bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Wake Up Drops, onde eu trago para você pequenas pílulas para o seu despertar. E hoje eu estou com uma convidada muito, muito especial e a gente vai falar justamente disso, do despertar. Porque às vezes eu trago algumas coisas aqui sobre isso, né? Mas o despertar é uma virada de chave que muitas pessoas estão passando. E a Gabi é uma pessoa que eu conheci num momento assim, com esse tipo de energia, no meu despertar, e ela também passou por essa experiência, e a gente veio conversar sobre isso. Gabi, muito bem-vinda, estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Uma honra participar e contar um pouquinho para todo mundo de como foi essa loucura que a gente se conheceu. Né? Então, vamos começar por isso? Vamos. Conta a situação sincrônica que a gente se conheceu, Gabi. Eu estava em casa, meio pronta para sair, não sei porquê, mas eu estava com roupa de vou ter que ir pra rua. E aí, a Lina, amiga sua, não, a Bruna. Ah, não foi a Bruna, eu acho que foi a Bruna que te ligou. A Bruna era amiga da minha irmã, que fazia umas festas na minha casa. E do nada me ligou, a gente falava há muito tempo, ela falou, Gabi, nem sei há quanto tempo a gente não se fala, mas eu tô com a Manu aqui, que tá organizando uma exposição só de mulheres, que também isso foi muito importante pra mim, que eram só mulheres. E ela vai expor a arte dela, e a gente tá querendo alguém de joia, não sei o quê. Você pode conversar com a Manu? Eu falei, eu posso ir agora encontrar vocês, porque eu tava com a roupa de sair, e eu não ia sair. E aí fui até vocês, e tinha um monte de mulher maravilhosa. E logo que eu cheguei, eu abri minha maleta de joias, e eu lembro que eu abri, e na hora, você pegou um colar de Roda dos Ventos. Um colar que é uma medalha linda. Que inclusive, gente, ó, pra quem tá no YouTube, eu trouxe ela pra vocês verem o quanto isso é real. Este colar aqui, começou tudo. E aí ela pegou o colar e ela falou, você não vai acreditar, eu estou fazendo exatamente um quadro de Roda dos Ventos, que é o quadro que acabamos de ver aqui atrás. Ah, a gente já tem colocado aqui no cenário, né? Depois eu vou colocar, assim, no YouTube eu acho que eu consigo fazer essa inserção. Eu tenho um quadro, assim, um dos principais quadros da exposição era uma Rosa dos Ventos, e eu não tinha todos ainda prontos, quando eu estava juntando, né, todas as parceiras, mas esse era um dos que já estavam prontos e eu coloquei, né, ali para as pessoas verem minha arte, os trabalhos que iam ser expostos, e era exatamente igual ao colar dela. E o legal é que a Rosa dos Ventos representa isso de direção. E é a direção que você estava indo com a sua arte, com aquele encontro de mulheres, com aquela troca, a direção que me foi colocada de encontro essa mulher, porque vocês vão ter algo para trocar. E aí a Lina, que era sua amiga, amou as joias, e era uma mulher que também gostava de vender joia para as amigas. É, não, ela faz isso, né? Ela representa algumas marcas e tudo mais, e aí já abriu um canal para você, né? Já, a Lina, até hoje a gente trabalha com isso também. Olha que incrível, gente. Já começou direcionado pela Rosa dos Ventos. Né? Gente, então, nosso relacionamento começou assim, desse jeito, né? Com essa energia. Porque acho que a gente vai atraindo, né? As pessoas que a gente é semelhante, com as pessoas que estão na mesma energia que a gente, né? E, Gabi, agora vamos falar sobre o despertar. Conta um pouco, assim, da trajetória para você chegar nesse momento e falar, nossa, gente, virei a chave. Foi muito intenso. Eu acho que o que é mais interessante assim falar, que para mim foi muito louco, é que as pessoas acham que o despertar é assim, pós-dourados caindo do céu, borboletas voando e a coisa mais pacífica e linda do mundo. E é um caos. É um caos. É um caos. São 1000 sentimentos, 1000 pensamentos, 1000 lembranças, 1000 acontecimentos. Você fala, gente, isso aqui é despertar? Eu não quero mais. Tô exausta. Você fala, gente, o quê? Mas o que aconteceu, resumindo muito, desde pequena eu ouvia coisas que pra mim não faziam muito sentido. Tipo, nossa, como é bom ficar perto de você. Nossa, mas você tem uma luz diferente. Nossa, você... eu gosto de ouvir você falar. Seu abraço é bom. Coisa que eu falava... Eu não juntava essas informações. E aí, começou que, antes da pandemia, 2 dias antes de existir mundo, temos um vírus rolando. Eu tava em São Paulo e eu surfo e eu vi que ia ter onda semana inteira. Eu falei, eu vou acordar quarta-feira e vou pra praia. E de segunda pra terça eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Não dormia ansiosa. Eu não sou ansiosa, agitada. Falei, o que tá acontecendo? E aí de madrugada eu escutei, foi a primeira vez que eu escutei uma voz do meu lado falando, vai pra praia. E aí eu fiquei muito assustada. Eu me arrepio até. Eu falei, Ai, adoro. Que eu saiba, eu tô sozinha aqui no meu apartamento.
Isso aqui é uma coisa que você escuta que você nem pensa, você nem questiona. Sim, senhor, senhora, não sei quem falou comigo, mas... Madrugada, 3 da manhã, botei prancha, mala, tudo no carro, fui, mandei mensagem pros meus pais, falei, tô indo pra praia. Fui pra praia. Cheguei estranha. Ansiosa, agitada, dormi, acordei com a notícia, está rolando uma pandemia no mundo, um vírus, tudo muito louco, e aí fechou tudo e eu tava na praia sozinha. Que loucura. Começou assim essa coisa, essa primeira mensagem. E aí, o que aconteceu? Resumindo muito, eu fiquei na praia 31 dias sem ver ninguém, porque fechou a estrada, ninguém podia descer, ninguém podia subir, eu fiquei lá. E nesses 31 dias que eu fiquei sozinha, era eu na minha casa, rodeada por natureza, no meu silêncio, a não ser que eu falasse comigo mesma. E comecei a fazer aquela meditação de 21 dias do Chopra, comecei a falar com pessoas, e aí tudo foi encaminhando para eu chegar numa mulher que chama Kátia, que é de física quântica, e aí eu comecei a trabalhar todas essas coisas. Ela começou a trazer tudo de infância que eu ouvia, que eu lia, que me batiam de algum jeito diferente, ela conseguiu encaixar. E eu vi que o chamado da praia era porque eu precisava estar sozinha na praia para passar por aquilo sozinha, sem interferências externas de trabalho, de pessoas, de amizade, de bares, de nada. E aí começou vários acontecimentos, que eu posso entrar em detalhe depois, que a chave foi virando nesses 31 dias, assim. Não, e olha que esse detalhe dessa história é muito legal, assim, de colocar até uma lupa, como as coisas elas não acontecem por acaso, como tem uma outra energia, assim, que voz é essa que te colocou bem no lugar certo, na hora certa, para esse processo acontecer. Então as coisas não são caóticas, né? A gente tem essa impressão de que tudo é caótico, que tá tudo uma bagunça, que o mundo é aleatório, mas não é. A gente, nem que vinha uma voz falar com você, você é encaminhado para a experiência que você precisa viver, né? Eu acho que vira um caos se você luta contra isso. Exato. Eu podia ter falado, não vou pra praia, ou tô louca, ou não sei o quê. Simplesmente aceita e... eu não sei se foi realmente alguém que eu ouvi falando de uma coisa mais espírita, ou se foi a minha intuição falando muito alto, porque eu literalmente ouvi. E aí você fala, tá bom, vou. Ou, né, aquela coisa do tipo, será que eu saio de carro agora? Eu espero um pouco. Veio essa dúvida, né? Putz, será que eu ligo para aquela pessoa? Liga para aquela pessoa. Eu acho que vira um caos quando a gente foge um pouco do que tá vindo naturalmente para você. Não, e você sabe, tem um livro que eu li, aliás, eu deixo essa indicação, um livro muito legal, chama Mais Esperto que o Diabo, eu já falei várias vezes nas minhas redes sociais. Maravilhoso. Não é muito legal? Livro. Ai, que ótimo que você leu. Você sabe aquela Incrível. parte que ele começa a descrever, que ele conta a história dele, né, antes dele ter essa entrevista com o diabo? Do Napoleão Hill, não é? É, isso. E ele tá descrevendo a própria história, né, o escritor. E ele tem um momento na vida dele que ele começa a ouvir essa voz. E ele segue e começa a fazer coisas que não fazem sentido nenhum, como, por exemplo, pegar um hotel carésimo quando ele não tinha mais dinheiro. Lembra disso? Só que a voz mandava ele fazer e ele fazia. Eu falei, ele foi muito corajoso. Não é? E eu achei que o livro não fosse envolver essa parte mais... Eu achei que fosse um livro extremamente pragmático e térreo. Não, esse não é, né? Esse livro dele é muito legal. E aí, o que ele um pouco descreve é que todo mundo, na verdade, chega um momento que você começa a sintonizar, né? A sua vibração começa a captar essas coisas do ambiente. Com certeza, você estava em algum momento que a sua vibração já estava se alinhando, até que de repente você... ouvi alguma coisa. Porque o nosso cérebro é uma antena de rádio, né? Sim. Gente, é exatamente isso. Foi exatamente nesse estado que eu entrei, que aí eu senti que a chave virou, porque nada acontecia sem estar encadeado para mim. E aí começou a ser muito assustador, porque era assim, de eu estar aqui, esse dia eu nunca esqueci. Eu tava indo ver o mar, para ver como estavam as ondas. E nem tava podendo surfar, tá? A gente tinha escondido. Às vezes vinha jet ski no outside, tirando a gente do mar. Foi muito engraçado. E eu lembro que eu tava na praia, assim, olhando pro mar, e tinham 3 caras de costas, bem perto do mar. E aí eu olhei pra cabeça, porque eu só tava vendo a nuca dos 3, pra um de costas, eu falei, ele vai virar, vai olhar pra mim. E tem alguma coisa que ele precisa me falar. Quieta, só pensando assim. E ele tava longe. Não deu outra. Ele vira, me olha, eu olho,
tá bom. Eu nunca vi na vida, mas era uma pessoa muito familiar, mas eu não conhecia. Aí, à noite, eu tava no Instagram, vendo quem tinha visto meus stories, porque eu tava falando tava pedindo para as pessoas não descerem pro litoral, porque lá eles não tinham suporte, não sei o quê. E eu tava vendo quem da praia tinha visto meus stories, e aí apareceu um rostinho numa fotinho nova. Eu falei, o cara da praia. Caramba! E aí, de novo, essa voz, fala com ele. Eu falava, gente, eu só vou obedecer. Aí eu mandei, oi, você vai estranhar essa mensagem, eu não te conheço, mas você é muito familiar, mas hoje na praia rolou uma coisa muito doida, que eu olhei pra você, sim, eu sabia que você ia virar pra mim, você virou pra mim, e foi aquilo. Como você me achou no Instagram? Ele falou, eu não tenho a menor ideia. Ai, eu adoro, gente, é muito incrível. Eu não perguntei pra ninguém, não sei o que, eu não tenho a menor ideia. E aí, papo vai, papo vem, aí eu falei, desculpa invadir o seu espaço e te mandar essa mensagem, mas é que eu tô passando por um processo tão louco, espiritual, que eu sinto que tem coisas que eu não tô podendo ignorar. Aí ele falou, é muito louco você me falar isso, porque eu sou extremamente médium desde pequeno, e eu quis fechar isso porque eu tava ficando muito esgotado, porque tava sendo muito difícil pra mim, mas na pandemia isso começou a voltar. E normalmente eu sou mensageiro, eu preciso passar algum recado pra pessoa. Aí eu falei, começou a loucura de novo. Mas tá bom, eu falei, bom, já a gente descobre o que vai acontecer. Acabou, paramos de falar. Como tava o mar, tava legal, surfou, enfim. Uma amiga minha veio pra praia. Dormi na mesma cama que eu. Meus quartos estavam ocupados, eu e minha amiga nesse mesmo quarto, a gente estava dormindo. Só um adendo que, quando eu comecei a falar com a Kátia é uma mulher de física quântica que chegou na minha vida nesse momento, eu estava trabalhando com ela. E eu falei, Kátia, eu não sonho, eu não lembro meus sonhos desde quando eu era pequena. Ela falou, vamos desbloquear. Fez todo o processo dela, eu comecei a lembrar todos os meus sonhos. E ela falou, eu acho que você vai começar a receber coisa em sonho. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí, dormi com essa pessoa do meu lado. Acordei, aí eu tava dormindo, e aí veio a cara deste menino, aqui assim, eu lembro do meu sonho falando assim, tem uma energia perto de você muito pesada e muito triste, muito angustiada, mas não é a sua. Você precisa dar esse recado. Aí eu, dormindo, sentei na cama, falei, what are you doing, em inglês? O que você tá fazendo? Berrei. A pessoa que tava do meu lado acordou e falou, eu? Eu falei, sim, tchum, apaguei de novo. E eu lembro disso. Aí eu acordei e falei, o que aconteceu ontem à noite? Aí a minha amiga falou, você perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, perguntei o que você tava fazendo. Ela falou, não, mas eu senti que era pra mim. Aí eu falei, meu. Aí eu liguei pra Kátia, que é quem tava me ajudando, e falei, Kátia, contei da história do menino, do recado, não sei o que, não sei o que. Aí a gente começou a filosofar sobre. E ela falou, pergunta se a pessoa tá fazendo alguma coisa, a que tava do seu lado. Não, aí ela falou, a pessoa que tava dormindo com você tava num raio de 3 metros de você? Eu falei, tava. Ela falou, nossa aura tem de 3 a 5 metros. Então você pode ter captado a dor daquela pessoa, o menino que era o mensageiro te avisou que você precisava ajudar aquela pessoa e você acordou perguntando o que aquela pessoa tá fazendo da vida, porque ela tá estragando a vida dela. Dito e feito, aí a pessoa começou a chorar, desabafou que a vida dela tava um caos. Aí, gente, nesse momento eu falei, tá bom, chave virou, eu vou ter que prestar muita atenção em tudo que tá acontecendo ao meu redor. Então, as pessoas não eram mais aleatórias na minha vida. A música não era mais aleatório, os filmes, os papos. Não tinha uma pessoa que começava a falar comigo e do nada ia pra espiritualidade, ia pro despertar, ia pro amor. Meu, foi muito louco. Não é incrível? E uma das coisas, assim, nesse processo, porque eu nunca falei muito isso aqui no meu Instagram, mas tem que depois até contar essa história do meu despertar, né? Que a exposição, ela fez parte disso. E eu me fechava, assim, no ateliê e ficava pintando muito, porque, assim, se eu não fizesse isso, eu ia ficar louca. Porque eu começava a perceber essas coisas e falando, gente, eu não consegui ignorar isso que está acontecendo. Eu falei, não, vou largar tudo. Não, eu estou ficando louca. Não, volta. Fica esse vai e vem. E aí, como que foi essa questão de você... Tô louca ou não tô louca? Porque é o que a gente acha que está ficando. Falando, meu Deus, porque os parâmetros, as bases sobre as quais a gente entende a vida muda tão drasticamente que você fala, meu, não é possível isso estar acontecendo. Sim. A sensação para mim foi até o contrário. Foi, acordei. Não foi tô louca, foi finalmente eu acordei. Como eu não vivia assim a minha vida inteira. Despertei. Aí eu falei, uau, porque tudo que eu ouvia a minha vida inteira começou a fazer sentido. Choros que eu tinha do nada na minha vida começaram a fazer sentido. Eu falei, cara, tá tudo encaixando. E eu acho que eu não senti que eu tinha pirado
tanto, porque eu tava sozinha. Então, tava eu na praia, com a minha natureza, com o meu mar, pouco, porque a gente só podia surfar um pouco, então era pouco momentos que eu via alguém, mas eu tava conseguindo muito absorver tudo aquilo que tava acontecendo e refletir, então não tinha energias externas, ou não tinha vozes externas, ninguém me perturbando. Mas o que foi essa um pouco do tô louca, do tipo, tá muito difícil lidar com isso. Porque eu falava, como é que eu vou viver na sociedade de hoje, que é rotina doida, trabalho, um monte de gente o tempo todo, um monte de informação, nesse estado? Porque eu tava ótima, eu acordava, fazia yoga, meditava, tomava sol, lia. Então recebia, eu conseguia entender o que era a mensagem, refletir. Então, não tô ficando louca. Mas, quando acontecem as coisas muito fortes, de assim... Tô pensando na Manu, ela vai me ligar daqui a meia hora. Eu já olhava o celular. É muito curioso, né? É um alinhamento energético. A gente vai entrando para uma sutilidade, assim, uma sutileza onde esses sinais passam a ser perceptíveis, né? Se a gente está muito ansioso, muito na matéria, você não capta. Você tá vibrando num outro, você não nem passa na sua cabeça, você não consegue conectar, né? Sim. E nesse momento, de repente, tudo faz sentido. Eu acho muito maravilhoso. Então foi isso, não foi um tô ficando louca. Eu falei, todo mundo é louco e eu não. Eu acordei finalmente. Todo mundo precisa acordar também. Dá um pouco, essa sensação, com certeza. Mas eu me questionei bastante. Eu me questionei muito. Eu falei, gente, por quê? Assim, eu virei outra pessoa, assim, eu cheguei a pensar, será que algum espírito tomou conta de mim? Sim, alguém entrou E eu tô em mim. vivendo uma outra coisa, porque tudo tá tão diferente, tudo eu vejo de uma maneira tão diferente. E aí eu fiquei caçando explicação, né? Minha mente, ela precisa de uma explicação racional, senão eu não aceito, não sossego. Eu acho que como eu tinha essas coisas já ouvindo as pessoas, foi só tá bom, tudo isso fez sentido. Não é que eu nunca tinha escutado ou passado por coisas parecidas, que foi muito do nada, assim. Tinha um background de coisas que já tinha acontecido na minha vida que eu falei, tá, culminou, fez sentido, é isso aí. Ai, que demais. É prazeroso, foi lindo, né? Foi lindo. É lindo. Eu tenho saudades desses meus 31 dias. Ai, nossa, eu te entendo. Eu tenho, às vezes, vontade de voltar também, porque é o prazer da descoberta, né? De abrir um portal. E para mim foi uma paz que deu, porque assim, era muito louco. Se eu tava na planta, assim, eu não sentia diferença, separação. Era de eu olhar pro céu e sentir... A foi mesma muito energia, louco. né? Então, eu lembro de estar em casa, assim, do nada, e as lágrimas corriam, porque era amor que não cabia mais em mim. E eu não era separada da água que estava na piscina, eu não era separada do pássaro que estava voando, eu não era separada da folha que estava caindo. Então, foi assim... Que maravilhoso, e eu não quero sair desse estado nunca mais. É demais, né? Só que, Gabi, eu lembro que na época eu estava bem nesse processo e aí eu fui procurar uma astróloga e ela me falou, eu não sabia nada de astrologia naquela época, né? Assim, mas também foi assim, coisa tipo, 2 meses aprendi 80% do que eu sei hoje. Foi também dessas coisas muito loucas. Eu falei, gente, mas de onde que eu sei isso? Mas nessa época eu precisava de uma orientação e ela me falou, eu falei, gente, eu tô me sentindo muito diferente e assim, tá tudo tão maravilhoso. Ela falou, sim, você tá com energia muito limpa, mas a escuridão vai vir. E você volta para buracos, né? E ela não vem de brincadeira, a escuridão vem com tudo. E é isso que eu acho que é muito legal. Vamos abrir essa caixa, porque tem essa coisa, né? Tem pessoas que nunca ouviram falar, às vezes eu pergunto, você já ouviu falar de despertar? Não, nunca ouvi. Ah, não, já ouvi falar e tal. E aí algumas pessoas romantizam e acham que não, você vai... Que é o que eu falei, que são os pós-dourados borboletas voando. Exato, não, né? E aí você volta para lugares escuros. Vamos falar sobre isso? Vamos. Como que foi, assim? Hoje em dia eu consigo falar sobre isso, porque é nesse nível, foi duro. Porque eu cheguei a ponto de ver vidas passadas, assim. E foi muito difícil, foi muito pesado, foi muito duro, foi muito doloroso. Você chegou em algum lugar, assim, uma constelação familiar, fazer alguma regressão, alguma coisa? Fiz regressão no centro espírita. Ai, que legal. E eu lembro que eu cheguei lá e ele falou, não é todo mundo que pode fazer regressão, porque você vai ver e sentir coisas extremamente desagradáveis e fortes.
dito e feito, mas ele falou, você tá mais do que pronta, vamos lá. E eu tava querendo fazer, porque isso é tão intenso, e eu já tinha na pandemia vivido tanta escuridão, que eu falei, vai, tô pronta. Mas um pouco da escuridão que eu tive muito durante esses 31 dias, que foi um período mais marcante para mim, era porque tinha esse lado maravilhoso de você olhar para a natureza e sentir o amor das pessoas. Eu tinha pessoas que eu sentia... Era um imã, assim. Eu precisava abraçar aquela pessoa. E pessoas que eu não conseguia ficar perto. Então, a pessoa tá na sala e eu... ser repelida, assim. Então, isso foi uma das partes escuras. Eu não conseguia ficar no mesmo ambiente que certas pessoas. E depois eu fui entendendo por quê, mas foi muito dolorido, porque eram pessoas que eu amava. Mas estava voltando coisas do passado, tanto dessa quanto de outras vidas, que demonstravam, que me explicaram por que eu não estava conseguindo. E... dores físicas, então é como se eu estivesse sentindo o peso do mundo. Então eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita dor de estômago, eu tinha pesadelos horríveis, porque eu estava começando a receber mensagens em sonho, então eu sabia quando alguma coisa ruim ia acontecer. Então eu acordava num estado ressaca, a pior ressaca que você pode ter na sua vida, acordava naquele estado, era assim, olho fundo, eu não conseguia sair da cama, tinha dias que eu ficava até 4 da tarde na cama, ouvindo as frequências que eu precisava, ouvindo os áudios de pessoas, desde Ho'oponopono até coisas de física quântica, para eu me centrar. Então, era muito difícil lidar com tudo isso. Como é que eu vou? Eu não quero mais despertar. Pera, vou ficar recebendo toda essa negatividade. Tava boa, né? Assim, né? Tem uma parte boa, mas aí a gente começa a entender que a gente tá na polaridade, né? Sim. Então, na mesma assim, intensidade que é bom, também muito vem uma outra intensidade ruim. Estar num ambiente com várias pessoas era um terror. Porque aquela pessoa brigou com o namorado. E aquela pessoa, a avó tá doente. Era nesse nível. E aí eu era... Tum, 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 tum. E a mulher que me ajudou falou, você é turmalina negra, você vai absorver tudo que tá rolando das pessoas de negativo. Eu falava, nossa, que bom. Não posso atrair o amor das pessoas. E eu falei, gente, então tá, vamos lá, tô pronta. Aí, me bloqueava até onde eu conseguia. Fui trabalhando isso ao longo do tempo. Mas pandemia começou a poder encontrar, eu estava num lugar com 15 pessoas, nossa, tinha uns momentos que eu falava, preciso ir embora, tchau, aí todo mundo, não, fica aqui, tá ótimo. Eu falei, tá ótimo pra vocês não estão vendo o que tá rolando, porque eu tava em outra dimensão, literalmente. Então eu senti umas coisas que eu falava, gente, aí eu ia pra casa, tomava meus banhos, fazia minhas coisas, falava, gente, então assim, muito pesado. Tem a parte linda e essa parte de você ter que se afastar de certas pessoas que você ama, mas que naquele momento a energia não tá boa, não tá te fazendo bem. E eu aceitei que eu não era terapeuta de ninguém. Eu adoro ajudar as pessoas, mas tem vezes que eu não tô em condições de abraçar e curar ninguém. Não é minha missão curar ninguém. Exato. A gente só pode curar a gente mesmo, no final das contas. Né? Então, assim, você pode dar os alertas, você pode dar colo, mas tinha vezes que eu falava, não dá, não tenho condições. Então, muita exaustão física e mental, assim. Aí, Gabi, só para vocês que estão ouvindo, eu queria dar só uma explicação. Por que acontece isso, né? Por que a gente tem que passar por essas coisas, né? Não é só virar a chave e você começa a ver propósito, e você entende muito melhor quem você é, o que você veio fazer aqui. Por que a gente passa pela escuridão? Porque, primeiro, a gente tem que olhar, a gente só consegue iluminar as sombras se a gente iluminar as sombras. Elas precisam ir embora iluminando, então a gente precisa trazer para a consciência e resolver conscientemente. Se você não resolve conscientemente, por exemplo, vivi, sei lá, um trauma de abandono na vida passada, por exemplo, e depois isso você não chora, não olha para a ferida e cura a ferida, ela vai continuar no seu inconsciente te atormentando e você não vai conseguir, assim, passar de nível, superar aquilo. Então, por que a gente sofre? Por que a gente tem dor de cabeça? É uma reprogramação primeiro, né, que a energia se sutiliza, então para você a energia até ela se realinhar, o corpo, né, passa por uma metamorfose e depois as feridas precisam ser curadas. Até porque senão elas ficam bloqueando o nosso chakra cardíaco, gente, não tem jeito. Se não sai, se aquilo não é resolvido de alguma forma,
você dá um perdão, dá uma resolução e aquilo não faz mais parte de quem você é, aquilo vai ficar te atormentando. Então é super comum, aliás, eu acho que é necessário, porque nesse momento de despertar é a hora que vem realmente o trabalho de cura, né? Assim, de você olhar o que te magoou e que você ainda não soube lidar, né? Foi bem esse o sentimento. Porque as dores que vinham faziam sentido pra mim. As pessoas que vinham e traziam alguma coisa que me incomodava, era porque eu entendi que eu precisava olhar para aquilo. Tanto que eu trabalhei vários pontos muito doloridos, que hoje em dia eu falo... A famosa gratidão, sou muito grata a essa dor que eu passei, porque me libertou. Sim. Porque eu aceitei olhar para aquilo, eu deixei aquela dor vir, eu sofri muito, eu chorei muito, doeu muito. Mas, gente, o que não vem, não vai. Então, assim, deixa vir, sofre, chora, olha para aquilo, trabalha. E as pessoas que eu me conectei vinham trazendo isso, os filmes, as mensagens, tudo. Então, essa escuridão foi... É ruim, mas é bom, né? É um sofrimento que todo mundo tem que passar. E não é ruim necessariamente, é doloroso, mas acho que é igual, assim, guardadas as devidas proporções, é igual você, por exemplo, correr uma maratona. É super difícil, você soa, dói a perna, mas quando você acaba, você fala, cara, I made it. Né? Eu consegui, eu sou mais forte depois disso. E você vê que você aguenta muito. Você aguenta muito mais do que você imagina, muito mais. A não ser que você fique lutando, eu não quero, resistindo. Aquilo pior, vai acumulando, né? e virando uma bola de neve gigantesca, ao invés de você deixar algumas rajadas ali passarem por você. Exato. Gostei dessa análise. Isso. E, Gabi, quando você estava falando dessa dificuldade de você estar perto de algumas pessoas e tudo mais, como que foi, assim... Porque as pessoas, elas têm uma expectativa em relação a gente, né? Ainda mais as pessoas que nos conhecem há muito tempo, etc. E o que eu vejo, quando as pessoas passam por esse despertar, quando a chave vira, você tem uma mudança de comportamento, de gostos, de escolhas, e que as pessoas muitas vezes não aceitam. Algumas não aceitam e não entendem. E aí a vibração da outra pessoa quer que você volte a ser quem você era, né? Porque é o que ela conhece, começa a estranhar. Me conta quais foram essas questões, como que você encarou isso? Foi difícil ficar em contato com muitas pessoas que eu amava muito, porque como eu mudei exatamente, uma Gabriela despertou, né, que ela mudou, né, ela sempre esteve dentro de mim, mas veio um lado meu muito diferente, incomodou muito algumas pessoas, porque aquela pessoa não estava na mesma sintonia, aquela pessoa não estava entendendo as coisas que eu estava falando, mal eu estava entendendo o que eu estava falando, e é como se... Eu lembro de duas pessoas, assim, muito próximas de mim, que vivem muito num estado de querer mascarar tudo. Eu quero mascarar, não quero ver essa dor, eu não quero ver esse problema, tá tudo bem o tempo todo, tá tudo bem o tempo todo. E eu tava o oposto, eu tava com a lente mais transparente que eu já tive na minha vida. Então, eu acho que o fato de eu estar muito consciente incomodou, porque eu acho que inconscientemente a pessoa falou, epa, eu não tô. Eu devia estar fazendo isso e não tô fazendo, né? Eu devia estar acordada também, eu não tô. E a energia física. Então, falsidades, ou controle demais, estilos de pessoas que eu não conseguia ficar no mesmo ambiente, e me doía muito, que eu falava, mas eu amo essa pessoa, por que isso está acontecendo? Então, e é difícil você explicar para uma pessoa o que você está passando, do tipo, gente, o barulho está me incomodando, eu vou me retirar um pouco. Aí você pode passar por grossa, por antissocial, ou fazer algum comentário do tipo, eu discordo de você, eu acho que você está errada, vamos ver outro ponto de vista? Como assim, estou errada? E esse tipo de... Uma Gabriela, antes do despertar, ia falar, eu acho que você está errada. Ia dar uma explosãozinha também e pronto. Naquele estado que eu estava, aquilo me fazia muito mal receber aquela agressividade. E eu falava, tá bom. Não tá a fim de ver, vou me retirar, mas aquela energia ficava em mim. Tanto que depois eu tive que fazer um trabalho muito de me bloquear. Putz, eu vou para um lugar que tem muita gente, eu tinha que me bloquear. Isso foi muito importante para mim, porque eu virei uma pessoa muito menos explosiva, uma pessoa que escuta muito a opinião dos outros e pondera. Eu era muito respondona, sem pensar, sem escutar. Eu escutava. A escuta, pelo menos para mim, assim, foi...
Então, Uma virada de pessoas chave. que não escutam hoje em dia, que é o que estava acontecendo nesses momentos, eu falava, você me ouviu para rebater ou para entender o que eu tô falando? E a pessoa fica assim. Então, então na pandemia, era pessoas que estavam numa vibe muito louca, ou muito álcool, ou muito exagerado, e que eu sabia que mascarava dores próprias, e que estava cheia de trauma. Foi muito difícil para mim, muito difícil para mim. Então, eu só conseguia ficar perto de pessoas muito amorosas, muito calmas, que tinham muitas dores, mas que olhavam para as dores. Tanto que era um assunto muito recorrente. A gente ficava desabafando, assim, as pessoas. E era muito bom, porque se sentia num lugar de acolhimento. Mas a vida social se tornou muito difícil. Não, é comum, muito comum isso acontecer, porque você vai perdendo a sintonia, né? Até os pontos de conexão, né? Por exemplo, a questão do álcool, né? Eu já tive uma questão, o álcool ele já teve muita participação na minha vida no passado. E se você se abre para continuar naquela vibração, até assim, você começa a voltar sem quem você era, né? Eu sofri isso eu tive um ápice, assim, meu Deus, pronto, a chave virou. De repente, eu sou muito permeável, Camaleão. assim, Eu também me adapto visto muito com a rápido a cor do tudo. ambiente. E aí eu tava com as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, as mesmas rotinas. Eu acabei assim, não, imagina, tá tudo ótimo, eu sou uma nova pessoa, só que não. E aquela energia começou a entrar de volta, e começou a entrar de volta. E vai ficando mais difícil você ser quem você era, né? A sombra, assim, dói mais. Quando você entra em padrões antigos que você sabem que não tem mais ressonância com o despertar, nossa, assim, ficam insuportáveis, Era né? insuportável, era insuportável. E você falou um ponto muito importante que eu acho muito legal, que eu também passei. Essa coisa do, ui, virei outra pessoa. Tem que tomar muito cuidado com o ego no despertar. Porque você se acha superior a muita gente, você fala, epa, eu evolui muito, agora eu tô aqui, e tem gente muito pior que eu, e calma, baby, porque numa dessa vem uma onda que te leva, e aí você fala, calma aí, peraí. Ainda tenho muita coisa pra Tem fazer, muita coisa né? pela frente, eu não sou melhor que ninguém, eu só tô numa fase diferente. E aí, voltando a essa coisa do álcool, eu fiquei tão sensível e tão aberta, e tão desperta, vamos usar o termo desperta, eu fiquei tão desperta que, quando eu bebia, eu passava muito mal, não de enjoo nem nada, mas eu tinha Taquicardia? uns ataques de pânico horríveis. Nossa! E aí, depois, nesse centro espírita, que me ajudaram a entender. Quando você bebe ou usa drogas, aqui no caso eu não uso droga, eu uso álcool, que é uma das piores drogas, mas essa droga que eu faço uso, você se abre muito. Você fica muito mais vulnerável e muito mais sensível. Então, o que acontece? Como eu era esponja... Nossa, você já é muito esponja. Eu sou muito. A energia, ela mistura muito. Ou quando você bebe, ou qualquer outra coisa, assim, que expanda, muda o seu padrão de consciência, começa a misturar. E aí, todas as energias ruins, não gosto dessa palavra, mas... Negativas, vai. E frequências mais baixas da que eu estava vinham pra mim e eu sentia aquilo batendo em mim, agarrando em mim, como se fossem os seres obsessores. E aí eu começava a taquicardia, tremia, calor, ficava mal, tinha que tomar banho gelado, tinha que recorrer a remédio de vez em quando. Caramba! Ficava muito mal. E aí tinha pesadelos de que tinham muitos tubarões em volta de mim. E era sempre tubarão. E eu amo tubarão. Eu não estava entendendo o que eram aqueles tubarões. E era muito louco, porque na maioria dos sonhos, os tubarões estavam em volta de mim, em volta de mim, em volta de mim. Poucas vezes eles conseguiam me atingir, mas eu ficava mal. E aí eu levei isso pro centro espírita. Ele falou, o tubarão, neste universo que você está falando, representa os seres obsessores, os espíritos ruins, que desencarnaram de uma forma ruim ou de uma pessoa que está nesse plano, mas está muito pesada. Então, quando você bebe, você se abre, tudo volta, os negativos voltam para você, porque fala, opa, essa aqui tá aberta, ela tá frágil, eu vou agarrar nela. Então, eu ficava num estado no dia seguinte, que até hoje eu bebo com muita cautela, assim, se eu bebo muito, eu acordo meio ruim. Então, a vida social ficou delicada. Legal, né? Não, e é fogo porque o álcool ele ainda toma muito espaço da nossa vida social. Eu bebia muito, né? Eu bebi muito tempo da minha vida, bastante. E é impressionante, assim, o que eu tomava fácil 2 garrafas de vinho, assim, acordava no dia seguinte às 5 da manhã ia correr.
Nunca mais. Não dá. Não dá. O corpo, ele não aceita mais. Ele luta, ele cria um mal-estar enorme que eu não tinha. E assim, muito rápido. Assim, não, passaram-se muitos anos e o corpo começou a ficar cansado. Não. Foi, de repente, olha, você alcançou esse lugar, você está conseguindo enxergar outras coisas, você está se conectando com o seu propósito. Com o seu propósito. Então, agora, assim, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você volta, porque também é possível voltar. Super. Se você realmente negar, não, vou me entregar aqui nos vícios, etc, etc, você esquece. Isso é muito louco, porque a memória é as memórias das quais a gente tem acesso, elas também são sintonizadas de acordo com a nossa vibração. Tanto que as pessoas depressivas, elas só lembram dos momentos em que elas estavam tristes. Foi impressionante. Uma vez eu estava com uma pessoa que estava deprê, assim, por uns 3 meses só, nem era muito tempo. Ela não lembrava que ela tinha sido feliz. Eu conhecia a pessoa, eu falei, imagina, ela não tinha acesso a essas memórias. Gente, isso é muito louco. Então, a química do cérebro muda. Exato. E é vibração. A vibração é a chave de tudo, né? Tudo começa aí. Então, quando você está sintonizando, começa a se abrir e voltar a sintonizar as frequências mais baixas, não se iluda, você que está desperto, que o trabalho é constante. Ou você sempre mantém a sua vibração de um nível para cima, assim, você oscila ali, lógico, você baixa um pouquinho, tá tudo bem. Só que se largar a mão e deixar descer, Volta. você esquece de quem você já foi. É muito perigoso. É muito perigoso. E volta rápido. E volta rápido, ainda mais né? na sociedade que a gente vive, que é tudo uma loucura. Eu fiquei, na pandemia, depois desse período de 31 dias super forte, eu fiquei 4 meses na praia sem pisar em São Paulo. Então foi fácil, relativamente fácil, continuar nessa vibração, nesse platô maravilhoso que eu tava vivendo. Aí quando eu voltei para São Paulo, para um apartamento fechado, para carro, barulho, não sei o quê, foi tipo... Vou ter que trabalhar bem mais para me manter nesse estado que eu gostei de ficar. Exatamente. Nossa, é essa a sensação que eu sinto. É trabalhar. É um trabalho... Igual você se exercitar, né? Ir pra academia, tem assim... Ou a limpeza da sua energia. É você estar em contato com a natureza. Cada um vai ter a sua que gosta de fazer, né? Para mim, faz um efeito maravilhoso chegar em casa. Quando eu tenho muito contato com pessoa, com muita gente, ambientes mais pesados, eu preciso tomar um banho de sal grosso. Eu sinto ir embora. Eu tomo assim. de cravo. Cravo é uma delícia, né? E tem as meditações que eu gosto de fazer, e aí eu acordo, volta de novo o patamar. Você tem as ferramentas. Exato, cada um tem as suas, né? Existem muitas. Você vai sintonizar mais com uma, mais com outra, mas é o que eu falo de praticar a espiritualidade, né? Você saber que você está colocando uma energia dizendo que você quer estar conectado com uma frequência mais alta. Você faz uma meditação, você para a sua vida para você meditar, ou para você agradecer, ou para você caminhar no meio da natureza, contemplar a beleza da natureza. O que você está fazendo? Você está pondo energia em... Olha, minha intenção está aqui, está no crescimento. Você está vendo? Tá vendo? Ó, eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Me ajuda. E é impressionante que a resposta vem, né? Nossa. As coisas voltam a acontecer de uma maneira mais Isso na minha vida foi arrumada. assim. Mudou muito essas coisas que eu percebi de diferença na minha vida. Né? Vem, as coisas vêm. Pede, só pede, confia. Só pede, gente, assim, quanto mais elevada a sua vibração, mais rápidas são as respostas, né? Porque a sua frequência está mais alta e isso em curto tempo, né? Tem uma ciência aí por trás. Mas, tanto que o Dr. Chopra, ele fala que chega um momento onde todos os seus desejos, eles são realizados quase que instantaneamente. Tipo, é ali que você tem que chegar. Isso foi uma das coisas que me assustou durante esse processo, muito. Era pedir de verdade, querer de verdade. E com o coração assim, se não vier, tá tudo bem, né? Não tem cobrança. Tem essa frase, né, que às vezes a gente escuta e fala, vira o olho, né? Do tipo, pede, entrega e confia. E deixa acontecer. Aí você fala, eu lembro de nas meditando, a melhor ferramenta que tem, né, meditação. Eu lembro de estar sentada, só que é isso, eu tava num nível que assim, eu fechava o olho, eu lembro que eu já entrava num estado incrível. E aí eu lembro de pedir o que eu queria, visualizar como se aquilo já tivesse acontecido, né? Na minha cabeça isso já aconteceu, e aí eu lembro que eu imaginava aquela cena aqui no meu terceiro olho, eu via um tubo de luz, eu via essa cena subindo, se dissipando no universo, e quando dissipava eu falava, eu entrego para você, eu confio, e eu sei que isso vai acontecer, e eu agradeço se acontecer, e se não, é porque não era para acontecer. Voltava, acordava, vida que segue, dia seguinte, exatamente. A pessoa que eu tinha pensado, o acontecimento que eu tinha imaginado, a comida que eu tinha... Tudo.
essas sincronicidades da vida começam a ser assustadoras. Assustadoras, né? Sabe o que é isso? Isso é quando você começa a entender que você cria a sua realidade, né? Que a gente não para. Tem uma historinha, não sei se é uma parábola na Bíblia, mas que a pessoa, eu acho que ela começa a reclamar assim, poxa, Deus, você nunca me deu nada, né? A minha vida aqui ruim e tal, e sofrimento. Ele falou, mas você nunca pediu. Aqui a caixa que eu tava aqui esperando, você nunca pediu nada. Exato. A pessoa nem sabe que ela queria aquela caixa, talvez. É muito louco. Tem outra passagem que é muito boa, que tem um cara se afogando, já viu essa? Um cara se afogando. Ah, sim! O cara se afogando, pede pra Deus, me salva, me salva. Aí ele manda um bote, ele manda um helicóptero, ele manda um golfinho, ele manda... Aí ele fala, Deus, você não me salvou. Ele fala, eu mandei todas as ferramentas pra você. Você não estava acordado e atento das oportunidades que estavam em volta de você pra te salvar. É muito louco. E eu acho que essa coisa também do pedir e do confiar e receber, quando você entra nesse estado, você sofre menos. Porque quando não vem o que você pediu, o que você desejou, você entende que não era pra vir. E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Se não veio, é porque não era pra vir ou porque vai vir em outro momento que agora eu não tô pronta. Então, é aquele tá tudo bem. Você realmente, gente, você entende na pele que tá tudo bem. E aí é muito difícil alguma coisa te tirar do sério. É difícil mesmo. É muito difícil. Atrasos, alguém que não apareceu, alguém que te deu cano, coisas que, assim, saíram fora do eixo. Você vê que você não tem o menor controle da vida. A vida é cheia de BO, a vida vai ser cheia de problemas. E sim, ela vai. Aí, a partir daquilo, o que você vai fazer? Porque você não vai evitar um atraso de alguém, por exemplo. Mas tá, ela atrasou. Eu posso lidar com isso ficando extremamente irritada, impaciente, brigar com a pessoa. Ou posso entender que aconteceu e o que eu faço a partir de agora. E eu era muito impaciente, eu era muito irritada. Óbvio que eu ainda tenho meus lapsos de pistola, mas minha vida ficou muito mais leve, muito mais leve. Eu não tenho controle das coisas que vão acontecer. E se não aconteceu agora, é porque não era para acontecer. E se aconteceu, obrigada, aconteceu. O que eu vou tirar disso? A vida fica muito melhor, né? Muito melhor. Não, e quando a gente entende que... É que, na verdade, assim, a gente julga que é ruim, né? Por exemplo, a pessoa atrasou, puta, que bosta, atrasou meu dia, olha, ferrou comigo. Será que era o melhor para acontecer? O mundo, ele tem tantas dimensões, ele tem tantas facetas, ele tem tantas conexões que a gente, no corpo aqui dentro, a gente não consegue perceber, que a gente não consegue nem dizer se foi bom ou ruim. Exato. Né? Às vezes o atraso de uma pessoa te salvou e você não sabe. Sim. Né? Então, super. Aceitar e continuar a vida, até porque, assim, a vida é resultado da sua vibração, né? Se você vai ficar brava, você só vai piorar os próximos minutos e os próximos acontecimentos. Você vai começar a sintonizar numa faixa mais baixa, então não adianta brigar. E aí você vai atrair... É difícil, às vezes. Mas... E aí vai atrair essa energia mais baixa. Exato. E aí fala, nossa, minha vida é horrível, nossa, dá tudo errado, mas você tá nessa. Muda a sua frequência, tudo volta pro lugar. Isso de atraso aconteceu uma vez, eu ia encontrar uma amiga e... eu ia encontrar minha amiga em algum lugar, e ela falou, putz, eu vou atrasar 1 hora, e eu sou britânica por horário. Aí eu falei, não vou me estressar. Peguei meu livro, fiquei lendo 1 horinha ali e fui. Depois de 1 hora, descobrimos que naquele momento que a gente teria ido, rolou um acidente muito perto de onde a gente estava. Nossa, tá vendo? Viu, gente? Esse tipo de exemplo. Obrigada por atrasar. Tá vendo? Então a gente não adianta ficar bravo. Coisas nesse nível, muito forte, muito forte. Não, é demais. Não, e é bom ter relatos, porque às vezes muitas pessoas estão passando por isso e fica nesse questionamento, né? Falo, não, aceita. Aceita que pode estar ruim, pode estar um pouco complicado, mas a vida ela se desenrola muito melhor, né? E, Gabi, a última pergunta que eu tenho aqui para você. Conta quais são os grandes ganhos assim que você sente nessa virada de chave. Eu sei que a gente já deu uma passada aqui, mas acho que é legal a gente pontuar. Nossa, absolutamente tudo. Eu acho que eu me tornei uma Gabriela melhor. Eu acho que a melhor versão da Gabriela aflorou e eu consigo focar nela. Aceitar que as coisas não vão funcionar do jeito que você quer, nem na hora que você quer. Eu acho que em geral, viver de uma forma mais leve. Então, assim, pessoas vêm e vão. E vai ver essa coisa de amizade também. Isso é uma coisa que, para mim, foi uma das coisas que me agregou muito. Tem amizades que são para certas coisas. E que não vai ser pro resto da sua vida, ou que você não pode contar para aquilo ou para outra coisa.
Então, amizades também... essa pessoa eu vejo pouco, mas tá bom. Quando eu vejo é especial, então eu aceito isso aqui. Ou, putz, briguei com essa pessoa. O que eu posso tirar disso aqui? O que eu posso tirar dessa briga? Eu tive uma briga com uma amiga horrível, porque eu fiz uma coisa que magoou ela muito. Na minha cabeça foi totalmente inconsciente o que eu fiz, e foi uma das maiores lições que eu tive na vida. Então, isso é outra coisa. Depois desse despertar, coisas que eu faço que me incomodam, que às vezes a gente faz coisa também que a gente se prejudica, ou que magoa alguém, eu consigo tirar. Eu falo, nossa, é desses momentos que eu aprendo mais. Ao invés de ficar me remoendo e sofrendo, como antigamente, sofro e ficar levando aquilo de uma forma pesada. Não. Nossa, é das dores que eu consigo evoluir. Então, eu reconheço, peço desculpa, entendo, não vou fazer de novo, você fica alerta. Eu acho que praticar o bem, então, para você. Então, putz, vamos evoluir nisso. Entender que você não tem controle da vida, as milhões de sincronicidades. Essa coisa de pedir, confiar e tá tudo certo. Eu acho que você entende que a vida vai acontecer com você, sem você, você querendo ou não, e você vai entendendo e sendo levada nessa maré sem tentar nada contra, sem, sabe, deixa a corrente, tá tudo certo. Acho que aceitar a vida do jeito que ela é mesmo. Né? Não, você não se sente assim mais fluindo com o todo, essa coisa de entender que a energia, na verdade, né, a gente é feito da mesma energia que as plantas, que o planeta inteiro, e se sente encaixado nisso, né? Eu me sinto um pouco assim, eu faço parte, eu não tô contra ou lutando contra ninguém. Eu me sinto tipo, tá bom, esse é o caminho. Não existe separação. Isso eu entendi muito. Tanto no começo, que eu sentia fisicamente a conexão. Eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro que chama A Profecia Celestina. Leiam A Profecia Celestina, que tem uma passagem que ele fala que ele via uma aura da folha e que aquela aura conectava com a dele. E aí que uma hora tem uma passagem do livro que é muito linda, que tem duas pessoas brigando e tem uma pessoa assistindo. Essa pessoa assistindo fala que a pessoa que estava berrando, então eu estou berrando com você, a sua aura estava vindo inteira para mim, eu estava te sugando. E ele vê literalmente a sua energia vindo. Aquela passagem, eu falei, uau. E aí, eu reli esse livro durante esse período. O livro também reapareceu para mim de uma forma muito louca. E eu falava, é exatamente o que eu estou sentindo, de sentir a vibração das coisas. Era um negócio que eu falava, meu Deus do céu. Então, você não tem separação. E aí, assim, eu acho que aí também é muito legal, porque o nosso ego baixa. Porque você fala, não tem separação minha e da pessoa que está do meu lado. Se a pessoa do meu lado estiver sofrendo, a chance de eu sofrer também. Então, você quer o amor para todo mundo, você quer paz para todo mundo, você realmente quer a paz mundial. Miss Brasil, o que você quer? A paz mundial. Quero a paz mundial, porque se tudo estiver errado, eu vou estar péssima. A gente começa a entender isso, que aquela energia, né, você ganhar algo em cima do outro, isso está fazendo mal para você. No final das contas, isso vai retornar. Vai. Então você quer o bem para todo mundo porque você quer o seu bem também, né? Porque somos tudo. Somos tudo, somos somos a mesma coisa. Então é a mesma coisa que você querer que o seu braço apodreça para que o outro se sinta melhor em relação a isso, né? Isso na nossa sociedade tem muito, né? A pessoa fica triste porque você se deu bem. A pessoa ficou com raiva porque você se deu bem. Você fala, o nível de infelicidade e insatisfação que essa pessoa tá, a ponto de querer o seu mal. E você vê que quando você tá muito bem, você quer todo mundo bem. E quando você tá mal, você vê que você acaba querendo que as pessoas também se ferrem. É muito pesado isso. E tem gente que vive nessa vibração o tempo puxa, todo. Né? E aí essa vai coisa puxando a média pra baixo. De separação também, a pira foi tão grande que eu comecei a entrar em religião. Eu nunca fui religiosa. Eu acho que cada um escolhe, pega um pouco de cada uma e faz a sua, mas eu acho que as religiões vieram muito para separar as coisas. E tem uma coisa que os Rastafari falam muito, que eles falam I and I. Não é me and you. Não é God and you, God and me. I and I, porque você sou eu sou você, e eu sou Deus, e somos um só. E aí você fala, gente, todo mundo junto. One love pra todo mundo.
Não, é demais mesmo, é muito incrível como o mundo pode ser diferente, né? E aí você começa a entender essa questão de sintonia. Quando você sintoniza uma outra frequência, um portal pode se abrir que a gente não está se ligando, né? Nós, como seres humanos, a gente não está se ligando. E uma das intenções aqui desse podcast é ir trazendo pequenos conceitos que a gente pode ir interiorizando para ir trazendo essa vibração para cima, para que todo mundo consiga enxergar essa frequência. Né? Isso vai ser a quinta dimensão. Sim. Né? Quando a gente tiver uma massa suficiente de pessoas que enxergam essa realidade, essa vai ser a realidade dominante. E a gente não vai conseguir enxergar mais, não, vamos fazer uma guerra, isso faz sentido. É um absurdo que a gente ainda faça isso. Guerra, né? gente, guerra. Mas as pessoas, isso ainda cabe, isso ainda tem lógica na cabeça das pessoas. Sim. Né? Então, Gabi, eu vou encerrar por aqui nossa conversa que eu amei. A gente pode ficar horas. Pois é, gente. Então esses podcasts vão ficar assim de 3 horas, 4 horas, né? Depois a gente faz capítulos dessas conversas. Mas, nossa, muito obrigada. A minha intenção aqui de trazer a Gabriela, gente, é para a gente assim, ter uma conversa, trocar uma ideia sobre esse processo que muitas pessoas estão passando e às vezes elas não conseguem nem nomear e achar que às vezes... eu preciso de alguma ajuda. Porque o ambiente, você ainda teve a super sorte de conseguir se isolar, né, num momento e... Nossa, é isso. E depois voltar. Mas, às vezes, você tem um marido, uma mãe, um pai, e que vão te puxar, e ainda mais com essas conexões muito próximas de pessoas que a gente ama, e você passa a negar um processo que, na verdade, todos nós vamos passar em algum momento, né? Sim. Eu acho que entender também que todos têm a capacidade de despertar. Porque eu tenho muita amiga que falava, não, o que você passou, imagina, não consigo. Tá tudo aqui. Não, e o despertar é para todo mundo. Todo mundo vai virar essa chave. Assim, não tem, é o caminho que a gente está trilhando. Aí, se você vai conseguir esse caminho um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, aí, né, é a história de cada um. Né? E quanto mais você eleva a sua vibração, quanto mais você vai trazendo isso para cima, mais fácil vai ficando. Né? Porque uma hora você sintoniza e fala, meu Deus, agora eu vi. E aí depois, quando você vê, é um pouco difícil de desver. É muito difícil de desver. Até dá pra você voltar no último padrão, mas depois que você viu... É difícil. Vai ficar gravado lá. E aí vai ficar aquela voz, você já viu, você tá fazendo errado. Né? E você gostou do que você viu. Lembra? Você tá se distraindo, pode voltar. Ai, Gabi, nossa, muito obrigada pela sua presença, muito feliz que você veio, que, né, a gente pode trocar essa energia, né, ainda mais que você começou, eu conheci a Gabi no meu processo de despertar, né, a exposição, ela foi a materialização do meu despertar, então é super especial para mim você estar aqui, a gente está tendo essa conversa agora em 2022, né, a exposição foi em 2019. Então, gente, se vocês gostaram, comentem. Se vocês estão passando por um processo de despertar e se identificaram aqui com alguma parte da nossa conversa, descrevam aqui embaixo. De repente, você vem aqui também contar sobre como foi o seu despertar, para a gente ver que não é um processo, uma loucura ou algo que aconteceu com a gente, que não, né? Que é algo que todo mundo em algum momento vai estar vivendo e muitas pessoas estão vivendo. Tá bom? Sim, foi um prazerzão. E eu acho que é muito importante a gente passar isso para as pessoas, porque assusta, né? Assusta, as pessoas acham que não é para ela, acho que quem estiver passando por isso, você não está sozinho. Não, e é bom, assim, trilha... É bom. Pode ir que é daí para cima. Vai ter seus altos e baixos, seus tropeços, mas até o tropeço não é tão ruim, né? Entrega e confia. Entrega e confia. Entrega e confia. Essa é a frase final do nosso podcast. Entrega e confia. Um beijo, pessoal.